Bênção estarmos juntos novamente. Estamos começando, são 19h30, o nosso agosto de Deus. Se você não está fazendo, fique tranquilo, não dói, tá? Só acrescenta na nossa vida. Quantos estão fazendo o agosto de Deus? Fiquem de pé, por favor. Amém. Amém. Aos que não ficaram de pé e querem ainda fazer, é possível você começar o agosto de Deus. Nos procure, que traremos uma solução para que você possa entrar. Só se passaram aí alguns dias e ainda dá tempo de você abraçar esse projeto. Vocês que estão de pé, que estão fazendo o agosto de Deus, somente aqueles que já têm recebido de Deus no agosto de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Só quem está recebendo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar. Houve um movimento nos Estados Unidos da América há uns 30 dias atrás, 40 dias, ou um pouco mais talvez. E esse movimento impactou o mundo. Amados, nós saímos daqui ontem impactados, ainda comentamos a respeito disso com alguns irmãos, com o que Deus está fazendo esses dias. Estamos assim impressionados, né, pastora Glaucia? Impressionados com o que Deus está fazendo, como Deus tem tido liberdade de visitar os irmãos que aqui estão. Como Deus tem tido liberdade. Pessoas que declararam para a gente que não choravam há mais de 5 anos. Estou tendo a liberdade de falar, viu, irmão? Mas sem dizer nomes, né? Mas pessoas que tiveram liberdade de nos contar que não choravam há mais de 5 anos. A última vez que haviam chorado foi no enterro do ente querido que tinha 6 ou 7 anos. E que o pranto ontem veio tão forte que não teve como conter. E cria que naquela noite ele iria ter uma visitação. Não confirmamos ainda, mas tenho certeza que teve. Então o Espírito Santo de Deus está em busca de presença. Eu queria que antes de nós orarmos, lá em Gênesis 3, de 6 a 10, Gênesis 3, de 6 a 10, se torna um texto básico do que nós vamos falar. Fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, além de atraente aos olhos e agradável, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Parem e pensem comigo, antes da gente continuar. Um jardim. Primeiro, uma desmistificação. Quando se fala em jardim do Éden, a conotação não é uma floresta, como muitos acreditam, que era um lugar cheio de árvores, cheio de flores e tal. Deveria, claro, ter tudo isso. Mas a conotação do jardim do Éden é a plena presença de Deus e a plena atuação de Deus num ambiente, numa ambiência de governo, de relacionamento e de equilíbrio. Então,
O jardim do Éden nada mais era do que um lugar de encontro, um lugar da presença de Deus. Então Deus criou para o homem um lugar para que a presença dele se fizesse notória, se fizesse indispensável, se fizesse apetecível. A pessoa quer, a pessoa está querendo aquela presença. Aí a mulher olha para uma árvore, acha ela de aparência agradável, o que era normal em qualquer outra árvore, porque não havia nenhum distúrbio, não havia nenhuma dissintonia entre todas as coisas que se viam, que se sentiam, as que aplicavam espiritualmente na vida do casal. Era atraente aos olhos, sim, todo jardim era atraente aos olhos. Até aquilo que era proibido era atraente aos olhos. Mas o desejável que era o problema. O desejável era o problema. Eu falei agora mesmo a respeito de que o dinheiro pode não te escravizar, pode até te libertar, mas o desejável é o problema. É para o que você deseja o dinheiro? Ele pode ser um excelente servo, mas certamente será um péssimo patrão, um péssimo senhor. Porque quando o dinheiro nos controla, ele não nos controla através do valor que ele tem, ele nos controla através do valor que ele se acha no mercado, para adquirirmos aquilo que queremos. E nem sempre o que queremos edifica, nem sempre o que queremos é em termos de necessidade. Às vezes, e não poucas as vezes, nós queremos aquilo que não precisamos. Eu até lembro de uma frase, diz que status é você comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem você não gosta, daquilo que você não é. É status. Então, às vezes, a gente quer adquirir alguma coisa por simples prazer momentâneo, ou por ganância, ou por outras motivações quaisquer. Então, o problema não está no dinheiro, está naquilo que o dinheiro vai produzir na tua vida. Está naquilo que produzirá. O problema talvez não seja a árvore em si, porque Deus não criou uma árvore maldita. A árvore que gerou o fruto não era uma árvore maldita. Não, o fruto não era um fruto maldito. Não. Apenas deveria cumprir aquilo para o qual foi estabelecido, que seria estar presente apenas para equilíbrio da obediência, da sintonia e da harmonia que Deus queria naquele lugar. Representando aí sim o livre arbítrio, porque o homem Adão tinha um livre arbítrio que nós não temos mais, que você não tem mais, que eu não tenho mais. Por que eu digo isso? Porque Adão tinha sim a possibilidade de não comer do fruto. Nós somos como Paulo. Paulo fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou. Por quê? Porque ele estava limitado ao que o coração produzia. Ele era um homem carnal, não o tempo todo, mas de quando em vez ele cedia, não por força de circunstância, por força de fraqueza espiritual mesmo, porque ele era pecador. Quem é pecador aqui? Levanta a mão, quem é pecador? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa planta era desejável, como até os dias de hoje é desejável. Porém,
tanto Adão como Eva poderiam não comer dessa planta. E continua. Os olhos dos dois se abriram quando comeram e perceberam que estavam nus. A nudez nada mais é do que o distanciamento de Deus. A nudez deles era a acusação da mente. Se encontravam nus, se encontravam envergonhados. Amados, como seria bom para todos nós se nós nos envergonhássemos mais com o distanciamento de Deus. Se isso afligisse mais o nosso coração. Se isso nos levasse à reflexão, à reavaliação, à absorção do estado de necessidade. O grande problema dessa geração é a iniquidade. O grande problema dessa geração é aparecer nu perante Deus e não se envergonhar disso. O grande problema dessa geração é não estar sensível à santidade de Deus. Eu sou de um tempo onde havia muito temor na igreja. Muito temor. Muito temor. Devido à presença de Deus. A igreja precisa resgatar algumas coisas. Esse sentimento que estava no coração de Adão e de Eva, do distanciamento, ele se faz urgente na nossa vida. Porque senão você se acostuma. Eu preguei aqui uma vez sobre um título, o tema da palavra é A Gente Se Acostuma. E realmente a gente se acostuma. Nós nos acostumamos a tudo, até a dor a gente se acostuma. Vai se habituando à dor. Quanto mais ao estado pecaminoso. E eles viram que estavam nus e esconderam-se da presença do Senhor. Se envergonhavam. Ao ponto de Deus perguntar: Adão, onde estás? Não é uma pergunta de quem não sabe onde Adão está. É uma pergunta para que Adão refletisse para onde estava indo. O que estava fazendo com a liberdade que Deus havia lhe dado. Adão, onde estás? Ecoa até os dias de hoje. Ecoa quando Deus fala o seu nome e pergunta onde você está. Em que estágio de distanciamento você se encontra? Em que lugar de distanciamento você se encontra de Deus? Em que lugar de percepção da tua nudez você se encontra? Amados, enquanto nós estamos falando a respeito disso, tem grupos reunidos no dia de hoje, um domingo, por exemplo, que não estão preocupados com o que estão fazendo com o distanciamento de Deus. Pessoas que não têm um pingo de consciência de onde se encontram. Pessoas que, se levarem um tropeção onde estão passando na rua aí, é capaz de elas acusarem Deus porque não avisou elas que não tinha uma pedra. Pessoas que apontam com o dedo em rixe para os céus, o tempo todo acusando Deus de não tê-las protegido, de não estar olhando por elas. Pessoas que falam: não quero mais nada com Deus, porque Ele permitiu isso e aquilo. O que foi produzido muitas vezes pelas próprias margaças da vida, pelo distanciamento de Deus, pela falta da sensibilidade da presença ou da ausência do Espírito Santo. Agora, não é um problema nosso, um defeito somente nosso. Adão se distanciou da presença de Deus.
Jonas fugiu da presença de Deus. Pedro saiu da presença de Jesus. O filho pródigo fugiu da presença do pai. E quando ele cai em si, o que ele fala? Irei ter com meu pai. Por quê? Eu preciso da presença do meu pai. Nada será resolvido sem a presença de Deus. Busque na sua vida a presença de Deus, que seja a partir de hoje, você necessita da presença de Deus. Eu falei esses dias em tom de ironia, falando para vocês, já não existe o leite desnatado, não existe o café descafeinado, não existe o açúcar desaçucarado. Também, infelizmente, existem igrejas sem a presença de Deus. Igrejas onde dão estratégias, apenas ensinamentos técnicos, mas não tem a busca de Deus, porque não tem a busca da pureza que gera a presença de Deus. Ontem nós oramos buscando em Deus pureza para o templo. Pureza, porque o próprio Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração, vós porém é transformado em covil de salteadores. Então é importante que nós saibamos ser sensibilizados, possamos ser sensibilizados quando nos distanciamos de Deus, entendendo que Deus pergunta: fulano, onde estás? Os discípulos de Emaús fugiram da presença de Deus, porque fugiram do projeto de Deus para Jerusalém. Tomé estava fora da presença de Jesus, por isso Tomé questionou a sua fé, invalidou a fé que não vê, invalidou Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós necessitamos de Deus, e Deus se fez presente no tempo todo com o homem. Primeiro no jardim, onde lá do lado de fora havia o caos, no jardim havia o equilíbrio perfeito, por isso era o jardim do Éden. Mas quando o desequilíbrio entrou, quando Satanás conseguiu colocar sua cunha dentro do governo que era do homem, o homem entregou nas mãos de Satanás o governo do Éden, o caos se instalou. Aí Deus estabeleceu uma nova saída para o homem. Anos depois, Deus falou: eu vou fazer uma arca e vou estar presente na arca. E Deus se fez presente na arca. Pastor, a Bíblia não fala que Deus estava dentro da arca junto com os animais. Amados, quem controla um leão do lado de uma zebra? Um leão com fome, do lado de uma zebra, chamando a zebra de irmã. A paz do Senhor, os irmãos, o leão falava. Imaginem vocês, só a presença de Deus, queridos, porque foi a presença de Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel esteve na cova dos leões, que fez o leão virar vegetariano. O leão olhava para Daniel, assim, cheirava Daniel, ele tinha cheiro de alface. Só Deus faz isso. Mas quando as águas desceram e os homens entraram no mundo novamente, a maldade veio no coração do homem e não funcionou. A terra novamente, pouco tempo depois, existiam Sodomas e Gomorras pelo mundo afora. Aí Deus promove um povo para si. Deus fala: eu vou habitar no meio desse povo. Eu vou sair desse paganismo, dessa loucura toda, e vou eleger um povo para mim, um povo que se chama pelo meu nome, um povo que vai adorar o meu nome, um povo que vai ensinar para o mundo todo que há um Deus a ser adorado. E esse povo falha. Deus coloca esse povo no deserto e fala para esse povo: eu quero morar no meio de vocês, eu quero a presença entre vocês, faça uma tenda para mim, faz uma tenda para mim.
Deus elege lá no meio do povo uma Gláucia, uma pastora Gláucia, fala para ela assim: eu quero uma tenda. Eu brinquei hoje, quando eu falei a respeito disso, que eu falei: se a gente fosse todo mundo fazer tenda aqui, todo mundo ia ficar babando na tenda da Gláucia. Ia estar cheio de flores, cheio de coisas lindas, enquanto a nossa tenda ia ficar chuezinha. E Deus foi assim. A tenda de Deus era maravilhosa. A tenda de Deus tinha coisas lindíssimas. Nós passamos, na última vez que fomos a Israel, nós passamos numa réplica, né? Uma réplica do tabernáculo de Moisés, né? Coisa linda, coisa linda. Deus tem um excelente gosto. É só você olhar para o sol, para a lua, você vai ver o gosto de Deus. Um gosto refinadíssimo. A presença de Deus se fazia naquele lugar. Diz que quando Deus entrava na tenda, todo mundo tinha que sair, porque não cabia mais ninguém. Tamanha era a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. Aí, chega-se no lugar, chega-se no local, terra prometida. Deus elege dentro da terra prometida uma capital, Jerusalém. Dentro dessa capital, Deus faz: agora faça um templo para mim. Mas Deus quer morar no meio do seu povo. Aí Deus estabelece o plano dele, já que Adão não soube viver no Éden, eu vou trazer o Éden e colocá-lo dentro de Adão. E faz em cada um de nós um Adão. Só que um Adão com a possibilidade de ser morada de Deus, de ser morada do Espírito Santo de Deus. E Deus vem e faz morada dentro de cada um de nós. E lá em Mateus 21, ele mostra, ele entrando no templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. É isso que fazemos no mês de agosto. Nós damos uma limpeza na casa. Eu aproveitei hoje que meu amor não estava presente, minha esposa não estava presente, contei um segredo da gente para a igreja. Vou contar para vocês agora. Depois eu vou apanhar em casa, mas também não tem problema não, já estou acostumado. Tranquilo. Apanhar surra de amor é uma maravilha. Né, amor? Eu falei: meu amor, a gente ficou sabendo que minha irmã vinha em casa. Meu amor falou assim: vamos dar uma arrumadinha no apartamento, porque tua irmã está vindo aí. Aí demos uma arrumada lá na cozinha, arrumamos a sala, jogamos um cheirinho na casa. Quando minha irmã chegou, ela falou: nossa, que apartamento cheiroso, né? Limpinho, que maravilha. Ela amou. E a gente só entreolhou, a gente ficou satisfeito com o resultado, né? Ora, é isso que a gente tem que fazer para Jesus. É isso que a gente tem que fazer para Jesus. Se nós podemos fazer, se eu e minha esposa podemos fazer isso por um parente, quanto mais para Jesus. Mas muitos de nós temos deixado Jesus morar numa casa suja, num lugar inóspito, hostil à presença dele. E quando ele fala: a minha casa será chamada casa de oração, o que ele quer dizer com isso é que nós precisamos cuidar da casa. Eu falei esses dias também algo que a nossa casa mostra um pouco daquilo que nós somos. A nossa casa do lado de dentro mostra um pouco daquilo que está no nosso coração do lado de dentro. Se a tua casa está abandonada, se a tua casa está bagunçada, se a tua casa está com luz queimada, se a tua casa está com torneira pingando, se a tua casa está com tampa do vaso quebrando, se a tua casa está com cadeira manca, se a tua casa... Busque ver sua vida. Busque ver sua vida. Nós precisamos organizar a nossa vida,
porque nós somos templo do Espírito Santo. Presença de Deus não é só Deus querer entrar na nossa casa, é nós prepararmos a casa para que Ele entre, é nós prepararmos nosso coração para que Ele entre. É mais do que uma busca, é uma entrega. É uma entrega. O maior perigo é você estar longe com mente cauterizada. Com a mente cauterizada. É você não sentir mais problema algum em Jesus visitar a tua casa e ela está toda bagunçada. Em Jesus entrar e ver a bagunça que está a tua vida. E você não se toca de que você não pode manter a casa assim para que Ele more na casa. Se você pegar um pedaço de pão, molhar em algum líquido, alguma coisa, colocar no canto de uma sala e vir e fechar a sala, você vai se surpreender com o tanto de bicho que você vai encontrar depois que aquilo putrefar. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito, quando ele está enfermo, ele precisa ser curado por Cristo, porque senão ele vai produzir aquilo ali, ele vai produzir aquilo ali. E tem gente que não se importa em estar produzindo o que é ruim, o que não torna o ambiente saudável, o que não torna a casa apropriada para a morada do Espírito Santo. O interessante é que a palavra de Deus nos mostra aqui que Deus chamou o homem perguntando: Adão, onde tu estás? Mas Deus falou uma vez só. Muitos de nós estamos tão distantes de Deus, que se Deus falasse uma vez, duas vezes, três vezes, não ouviríamos. Não ouviríamos. A primeira coisa que Deus quer na vida do homem, que é templo do Espírito Santo, é que a sua presença se faça sensível. Mas o que nos leva para longe de Deus? O que te leva para longe de Deus? O que te leva para longe de Deus é a exposição, é a nudez. O que te leva para longe de Deus é a falta da sensibilidade da presença de Deus. Porque muitas vezes Deus está presente, mas não está perceptível, porque você está longe. Deus se faz presente, mas você se faz ausente. Um encontro não acontece com apenas um dos lados. Tem que haver os dois presentes. E estar presente é estar disposto à confissão, é estar disposto a colocar olho no olho, a verbalizar o estado de necessidade. Eu volto lá no cego Bartimeu, porque a lição de Bartimeu, ela é infinita. Quando Deus olha, Jesus olha para Bartimeu e pergunta: o que tu queres que eu te faça? E ele para e pensa em seu estado de necessidade e fala aquilo que é o óbvio. Eu lembrei do meu netinho agora. Você fala, né, amor? Qualquer coisa você fala para ele, Josué fala assim: óbvio, isso é óbvio. Ele não sabe nem o que significa, mas ele sabe da palavra. Aquilo que é óbvio é o que Bartimeu fala. Claro, o que um cego quer? Mas Jesus quer que você diga. E se você estiver longe, você não consegue dizer. Se você estiver longe, você acha que Deus não vai te ouvir. Já viu quando você sente assim o teto de bronze, onde você ora e a tua oração parece que não sobe? A tua oração parece que bate no teto e volta, bate no teto e volta. É a distância do seu coração do coração de Deus. Isso acontece até nos relacionamentos interpessoais. Vocês sabem por que um casal, estando um do lado do outro, os dois gritam um com o outro e começam a gritar e brigar?
é porque dentro do subconsciente deles, eles se sentem distantes, longe um do outro. Aí ele começa a gritar para ser ouvido. Ele quer ser ouvido, mas não sente a presença do outro. Então, no ato mecânico, ele começa a falar alto e a gritar para que seja ouvido. Quantas vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo? Que a nossa oração bate no teto e volta. O segredo, queridos, é o que Bartimeu fez. O segredo é o que o filho pródigo fez. Se você se sente longe do Pai, chegue à seguinte conclusão: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Eu não vou gritar daqui, eu estou achando longe, meu Pai não vai me ouvir, mas eu vou levantar e vou até Ele. Eu também não vou pedir que Deus saia de onde está e venha até onde eu estou. Não, eu vou levantar e vou até Ele. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E deixa a resposta de Deus vir, deixa a misericórdia de Deus te alcançar, deixa a bênção de Deus te alcançar. Esse é o caminho. Presença de Deus não é você arrepiar, pode até arrepiar, mas não está presa ao arrepio, está presa à mudança de vida, mudança de propósito, mudança de atitude. Está presa aquilo que Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este século, não vos conformeis, não vos conformizeis com as circunstâncias, não vos conformais com a situação, com o que é ditado sobre você, mas, entretanto, contudo, porém, conquanto, portanto, mas transformai-vos. E transformar-se é uma atitude nossa, não é de Deus, é nossa, é nossa. Eis que estou à porta e bato. Por que Deus bate na porta? Porque Ele não vai abrir a porta do teu coração, Ele só entra se você abrir a porta, porque a maçaneta está do lado de dentro, quem abre é você, não é Deus. Eis que estou à porta e bato. A presença de Deus só é possível se você abrir a porta do teu coração. Você que abre a porta, ou você a mantém fechada. É uma vontade vinda de você. Quando minha esposa falou: amor, vamos dar uma arrumada no apartamento, tua irmã está vindo aí. Pergunto para as mulheres: quem faria a mesma coisa? Das mulheres, quem faria a mesma coisa? Alguém que está chegando em casa, você arrumaria a casa? Claro. Por quê? Porque nós queremos algo apresentável, nós queremos algo que possa ser compartilhado. É uma honra que se dá a quem está chegando, seja quem for, quanto mais a Deus. Olha a desonra que é você abrir a porta do teu coração, com um coração contaminado de pecado. Por isso é importante a confissão dos pecados. Por isso a confissão, o reconhecimento do estado de necessidade. O que Bartimeu fez? Minha necessidade, Senhor, é que eu torne a ver. É abrir a porta pelo lado de dentro. Isso gera a presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, todos nós.